Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Ucrânia, é preciso acabar com a ideia de que a União Europeia não serve para nada. O apoio à Ucrânia mantém-se na mira da Europa. Um grupo de 10 países europeus propôs liderar uma força multinacional na Ucrânia e apoiar o exército ucraniano. Líderes de países europeus, secundados por Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, estão disponíveis para coordenar uma força multinacional na Ucrânia, apoiada pelos Estados Unidos da América. Aquele contingente militar ajudaria a Ucrânia na proteção do espaço aéreo, no reforço da segurança marítima, e os Estados Unidos ficariam com a monitorização do cessar-fogo. Caso isso aconteça, a dezena de líderes reunida nos últimos dias em Berlim estará também disponível para aceitar eventuais concessões territoriais ucranianas em troca de robustas garantias de segurança. Foi o próprio presidente Volodymyr Zelensky quem disse estar preparado para deixar cair a adesão do seu país à NATO, uma exigência russa, em troca de garantias de segurança por parte do Ocidente. Isto não quer dizer que Zelensky esteja, para já, disposto a ceder território a Moscou, como sempre defenderam os russos, até porque constitucionalmente está impedido de o fazer. Manuel Germano, colunista habitual do Público, diz que no Conselho da Europa de amanhã, esta quinta-feira, no qual se discutirá o que fazer com os ativos russos retidos na Bélgica, estará não só em causa o futuro da Ucrânia, mas também o futuro da própria União Europeia. Especialista em assuntos europeus e política internacional, Manuel Serrano é o convidado do episódio de hoje, onde diz que é preciso acabar com a ideia de que a União Europeia não serve para nada. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Manuel Serrano, bem-vindo ao P24. Os líderes europeus estão disponíveis para coordenar uma força multinacional na Ucrânia, como testemunharam em Munique no fim de semana, e Zelensky diz estar preparado para deixar cair a adesão do seu país à NATO. Estamos mais perto do que nunca de um acordo, como diz Trump, e que a Rússia também afirma que estará próximo. Isto é uma verdade ou é uma pura ilusão? Olá, Amílcar. Eu acho que há mais otimismo do lado europeu, do chanceler Merz, por exemplo, do próprio Zelensky, mas também uma certa resignação, o que é normal tendo em conta que os Estados Unidos, não é, antigo aliado, como ficou bem patente na nova estratégia de segurança nacional, prefere ceder à Rússia a ficar do lado da Ucrânia e da Europa. Eu imagino George Marshall ou o próprio presidente Truman que não acreditariam no que está a acontecer e que o aliado americano virar-se contra a Europa, tendo em conta que foi exatamente a administração americana, essa administração americana, mas todas elas a seguir, que viam um objetivo estratégico que a Europa estivesse unida, obviamente. Eu acho que Trump afirma que estamos mais perto do que nunca de um acordo, mas esta mutação lá Trump é uma sem densificação ou qualquer tipo de coerência. Parece pretender um acordo semelhante ao de Gaza, ignorando os estados fundamentais. Podemos pensar naquela lógica de um grande plano, mas depois quando se queria perceber exatamente quais eram os pontos e o que cada ponto significava, não se sabia. Sobre as garantias de segurança, por exemplo, sendo equiparáveis ao artigo 5º da NATO, convém fazer algumas perguntas. Por exemplo, como é que seriam formalizadas? Seria apenas uma garantia política, estilo do Memorando de Budapeste? Porque sabemos perfeitamente, não é, como é que isso correu, não correu bem, ou seria ratificado pelo Congresso dos Estados Unidos. Isto são duas posturas, são duas opções completamente diferentes e que têm impacto. Não é só ter umas garantias de segurança ou não, é exatamente a natureza das garantias e se as mesmas serão ou não cumpridas. Depois, sobre a força multinacional que foi estes dias avançada pelos líderes europeus, isto esvazia, em primeiro lugar, o argumento daqueles que garantiam que os europeus nunca o fariam. Aqueles que dividem os seus argumentos entre tentar ridicularizar a Europa e criticá-la quando se predispõe a agir. A mim parece um passo na direção certa, corajoso, deliberado, e tal como aceitar o afastamento da Ucrânia da NATO, porque força os russos a dizer que não aos Estados Unidos e passar de certa forma à pressão americana. Parece-me que isto está aqui em cima da mesa, que é uma lógica de tentar forçar os russos a dizer que não, forçar Vladimir Putin a dizer que não a Donald Trump, ficar o ONU do lado da Rússia. Porque este é o principal problema, e nós sabemos isto bem, a Rússia não quer ceder 1 milímetro, podem enfocar a doutrina Primakov, o mundo multipolar, o equilíbrio, entre outras coisas, mas o que exigem realmente é a vassalagem da Ucrânia e da Europa. Regressar à Cimeira de Bucareste em 2008, para justificar uma guerra de agressão em pleno século XXI, acho ridículo, ou pelo menos quem o afirma depois não devia criticar a doutrina Monroe, por exemplo, que é aplicada na Venezuela ou noutras partes do globo, como nós bem sabemos. Eu acho que ambos são exemplos de imperialismo e negam agência à Ucrânia e desresponsabilizam a Rússia. Por isso, respondendo diretamente à sua pergunta, Amílcar, acho que neste momento estamos mais perto de um cessar-fogo, não da paz, mas que dependerá sobretudo de Putin e do que nós europeus fizermos esta semana. Agora tivemos Berlim, depois no Conselho Europeu de quinta-feira, que é dos Conselhos Europeus mais importantes que tivemos nos últimos tempos. O que é que serão capazes de fazer? O que é que serão capazes de bloquear? Para ajudar a Ucrânia, mas reitero, para ajudar também a própria União Europeia e a Europa.
Os negociadores norte-americanos têm pressionado a Ucrânia a retirar as suas forças do Donetsk como forma de garantir uma conversação sobre cessar-fogo mais célere. Por outro lado, como disse o Manuel Serrano, há toda essa questão de abdicar, de adesão à NATO como forma de pressionar os russos a cederem em algo, caso contrário não há assistência nenhuma da parte de Moscou. Este Conselho Europeu pode ajudar os europeus a impedir uma derrota ucraniana na Secretaria? Eu acho que este Conselho Europeu, como eu dizia antes, é dos mais importantes dos últimos tempos, sobretudo não é só tanto pelo que nós façamos, mas é pelo que não fizermos. Eu acho que isso é igualmente importante. Um bloqueio neste Conselho Europeu seria crítico para a União Europeia, para a confiança dos cidadãos na União Europeia, para a confiança nos seus políticos, nos seus líderes. Mas depois acho que é ao contrário. Eu acho que é Vladimir Putin que quer ganhar a guerra na Secretaria, porque apesar de quase 4 anos de guerra, não controla o Donbass e quer que lhe sejam dados os 20% mais ou menos que faltam, e algo que as estimativas dizem que demorará uns 2 anos e centenas de milhares de soldados no mínimo. Ou seja, recordar que as estimativas falam de entre 1 milhão e 1 milhão e 350 mil baixas, entre mortos e feridos, que no ano terão, por segundo The Economist, terão perdido mais de 100 mil, que supera aquilo que a União Soviética, para as pessoas terem noção de magnitude, que a União Soviética terá perdido durante a guerra no Afeganistão. Economicamente, as receitas do petróleo caíram cerca de 20%, acho que são 22%. O déficit orçamental aproxima-se dos 3% do PIB, e é um país que, acho que já todos sabemos, que é pouco atrativo para o investimento externo e que obriga a financiar-se internamente e aumentar impostos, como teve de fazer recentemente. Ou seja, praticamente metade do orçamento da Rússia destina-se às Forças Armadas, à segurança, à dívida, e é um modelo económico cada vez mais dependente da guerra. Podemos falar quase de um keynesianismo económico, e depois tem uma inflação de 8%, taxas de interesse perto de 16%. Isto para dizer o que é, Amilcar? Que a Rússia ainda não venceu e a Ucrânia ainda não perdeu. E a derrota, no meu entender, neste momento, é uma opção e não é inevitável. Já sabemos que os Estados Unidos querem ficar com parte dos ativos russos, era um daqueles famosos pontos da proposta de 28 pontos original, e que a Ucrânia entrega o Donbass. Também sabemos que seria uma catástrofe para a Ucrânia a todos os níveis, mas não só hoje, mas sobretudo amanhã, porque significa emocionalmente para os ucranianos, mas também ser uma plataforma para os russos voltarem a invadir e ou seja, a Ucrânia estar incapacitada para se defender. É por isso que eu acho que a narrativa de vitória iminente russa ou do acordo próximo ignora dados territoriais estratégicos e transforma de certa maneira um pessimismo numa profecia autocumprida. Logo, o que acontecer em Bruxelas, parece-me a mim, vai ser essencial. Primeiro, que é a mensagem que a Europa não vai deixar cair a Ucrânia. Já a mantém economicamente, já sabemos isto, os Estados Unidos afastou-se totalmente, agora o apoio já vende armas e presta intelligence, já sabemos que é assim, e também não vai aceitar que os Estados Unidos decidam o nosso futuro por nós. Estes são os 2 pontos essenciais aqui. Porque há aqui uma ideia que acho que nós não percebemos muito bem, e quando eu tenho falado muito disto, que as críticas são muitas vezes feitas à União Europeia por quando fazemos e quando não fazemos. E não temos também noção do que é que está a acontecer. Não temos noção, por exemplo, de quem está a bloquear muitas das decisões no seio do Conselho, estou a pensar na Hungria de Viktor Orbán, na Eslováquia de Fico, agora na Tchequia de Babiš e etc., que são muitas delas ou democracias iliberais, que elas próprias se classificam dessa maneira, Orbán, por exemplo, ou aprendizes de democracias iliberais. Exatamente, ou seja, por isso é que o divórcio que estamos a assistir no Ocidente, o divórcio que estamos a assistir não é apenas, se calhar, entre os Estados Unidos e a Europa, é também, se calhar, entre as democracias liberais e iliberais, e que este conflito na Ucrânia, a guerra na Ucrânia, tudo o que está a acontecer, pode ser muito mais importante ainda do que nós pensamos, não só para a Ucrânia, obviamente, mas também para a Europa, não só para a sua arquitetura de segurança, mas para a Europa como um todo e para o seu futuro democrático. Manuel, isso é uma boa deixa para lhe perguntar o seguinte. No último artigo que escreveu no Público, dizia que Trump desejava uma União Europeia de Hungrias e Eslováquias. No fundo, o bloqueio dos 2 países ajuda a Ucrânia, aqui como exemplo. Este bloqueio justifica invocar o artigo 7º do Tratado da União Europeia, que suspende os direitos de votos de um Estado-membro. No fundo, esta próxima reunião de quinta-feira também acaba por ser um desafio à própria coerência da organização do Bloco Europeu. Há aqui várias dimensões diferentes, eu acho que a primeira que temos que pensar é que a Hungria e a Eslováquia, mas sobretudo a Hungria, como a Polónia na altura, com o anterior governo, é o objetivo que se desviaram do Estado de Direito como tal. E o Estado de Direito é um valor essencial da União Europeia, é um dos critérios para a adesão à União Europeia e também depois um dos critérios, em teoria, para continuar na União Europeia ou pelo menos não ser penalizado continuando na União Europeia. E este artigo 7º, que foi invocado várias vezes, mas nunca chegou a termo, nunca foi utilizado até às últimas instâncias, serve exatamente para controlar isto, serve exatamente para garantir que não há Estados-membros dentro da União Europeia que violam os valores próprios da União Europeia e põem em causa não só o seu Estado-membro, mas também a União Europeia como um todo. A cooperação leal entre os Estados-membros, mas a cooperação leal também com a União Europeia que nos representa a todos. Este é o primeiro ponto. Obviamente que o artigo 7º, a lógica não seria muito provavelmente possível, porque exigiria a determinada altura unanimidade e uma das duas bloquearia
o uso no outro Estado-membro, isto é um tema, mas é como o tema dos ativos soberanos e o que está em causa em Bruxelas neste Conselho Europeu. É uma ferramenta de pressão, é uma ferramenta de pressão prevista nos tratados, porque, Amílcar, recordemos também o que é que está em causa também agora neste Conselho Europeu, que é um empréstimo através dos ativos soberanos russos, não é um confisco, é uma alavancar este empréstimo nos ativos soberanos russos. E o que a Comissão Europeia propôs e os Estados-membros aceitaram por maioria qualificada foi basicamente o que eles propuseram foi exatamente decidir por maioria qualificada, ou seja, que isto podia ser feito sem a Hungria, sem a Eslováquia e sem outros Estados-membros. Porquê? Porque este artigo 122, que gostes ou não, está nos tratados. Está previsto para emergências económicas, mas pode ser utilizado em situações excepcionais. Foi utilizado, eu recordo, durante a crise das dívidas soberanas, foi utilizado também durante a pandemia, para o Next Generation EU e para o SURE, e foi utilizado noutros momentos também. Foi utilizado agora recentemente, se lembrar daquele SAFE do investimento em defesa. Foi usado em diversas dinâmicas e diversas instâncias. O Parlamento já questionou o seu uso, é legítimo questionar, e depois o Tribunal de Justiça da União Europeia controlará este processo. Agora, o que é importante aqui? É importante que está a fazê-lo, não porque seja a primeira opção ou porque seja mais fácil e quer obviar os interesses dos Estados-membros, mas porque estamos numa situação limite e a Hungria e a Eslováquia e outros Estados-membros, mas sobretudo a Hungria e a Eslováquia, por exemplo, têm bloqueado ativamente a política externa da União Europeia. E uma coisa é discordar dessa política externa, que é legítimo, cada Estado-membro dos 27 Estados-membros podem desbloquear da política externa e de segurança da União Europeia. Outra coisa é sabotá-la ativamente, e isso é que está aqui em causa, e é por isso que eu invocava o artigo 7º. Mas sobre o que está em causa agora, neste Conselho Europeu dos Ativos Soberanos, invocar o artigo 122 responde também ao bloqueio neste momento destes dois Estados-membros que eu acabei de mencionar, da Hungria e da Eslováquia, porque imaginemos que as sanções acabavam. As sanções têm que ser, segundo as normas atuais, as sanções têm que ser revistas em 6 meses. Se não fossem revistas, o que aconteceria basicamente seria que os ativos seriam devolvidos à Rússia, ok? Isto é o que estaria em causa, e obviamente seria péssimo para toda a União Europeia e para a Bélgica sobretudo também. Agora, o que está em causa neste momento é que a Bélgica quer todas as garantias e mais alguma, que já tem muitas, para garantir que a responsabilidade não cai unicamente exclusivamente sobre ela. Obviamente isto é entendível, mas depois já percebemos que há aqui outras agendas atrás. Agora a Itália vai se juntar, Malta, a Bulgária e a Hungria, a Eslováquia e a Chequia. E nós sabemos o que é que isto responde. E a própria Kaja Kallas já veio dizer que isto responde também a uma lógica de, neste momento, há muita gente interessada nestes ativos soberanos, incluindo os Estados Unidos, e Bart de Weber, que é o primeiro-ministro belga, tem um interesse e veio dizer em que acha que a Ucrânia vai perder a guerra, que a União Europeia não devia fazer nada disto e devia usar os ativos soberanos para negociar com a Rússia. Resumindo e concluindo, para não me alongar, o tema aqui é que a União Europeia está perante uma decisão fulcral e tem duas más decisões a tomar, ou duas opções, que é o cenário menos mau, que é decidir isto através de maioria qualificada e desbloquear a situação com todos os custos que isto possa ter internamente, ou não decidir, que é pior para a União Europeia, para a Europa como um todo e para a Ucrânia. Isso é o que está em cima da mesa. E quando eu escrevi aí sobre o artigo 7º, é porque é melhor nós, como Europa, respondermos, tentarmos encontrar soluções, mesmo que sejam criativas dentro da União Europeia, mas respeitando os tratados, do que não fazer nada e transmitir às pessoas a ideia, que é uma ideia que passa muito, uma narrativa que passa muito, que quando a Europa faz mal, e quando a Europa não faz, é porque não quer fazer. Eu acho que temos que contrariar esta ideia de que a Europa não serve para nada, que a União Europeia não consegue responder às crises. A União Europeia consegue responder às crises se sucedidas, sentados no Conselho Europeu e sentados nas capitais, que é isso que é importante que as pessoas percebam, não tomem decisões sobre os temas mais importantes do nosso mundo e da nossa existência como comunidade. Manuel Serrano, para terminar, porquê é que defende a centralização da negociação europeia, seja quanto à Ucrânia ou à Palestina, sob a presença da Comissão, do Conselho Europeu, em vez dos principais líderes do Bloco? Não, eu acho que temos assistido, sabemos o famoso E3, a França, a Alemanha e o Reino Unido, obviamente o Reino Unido na União Europeia, mas isto fazem as três potências mais importantes da Europa, isto é óbvio, e que eu não digo, e eles têm que ter um papel relevante. Não estamos na época em que o eixo franco-alemão podia decidir tudo no seio da União Europeia, não estamos nessa época. Mas eu acho que, e já ficou bem patente, que os nossos adversários, agora contando também os Estados Unidos, se aproveitam de poder ligar a cada capital, digamos assim, para dividir, para nos conquistar. E isto está a ficar patente, como eu lhe explicava há bocado, nos ativos soberanos. Ou seja, nós sabemos que esta tentativa de minoria de bloqueio no Conselho, que ainda não se confirmou, mas pode-se vir a confirmar, foi muito instigada, alegadamente, de fora do Bloco. Isto porquê? Porque a Rússia tem interesse, obviamente, em recuperar os seus ativos e que os Estados Unidos têm interesse em ficar com parte desses ativos. Ou seja, que basicamente estão-nos a dividir para nos conquistar. E o que eu digo com isto é que, basicamente, não estou a dizer que seja o Presidente do Conselho Europeu António Costa, o Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen, ou Roberta Metsola, Presidente do Parlamento Europeu, ou Kaja Kallas, como alta representante, vão tomar as decisões fora das suas competências. Agora, o tema é que nós estamos a assistir a um périplo
por capitais, Berlim, Londres, Paris, um périplo diplomático, e confunde as pessoas e confunde a lógica de quem é que decide e quem é que toma decisões. E o mais importante neste momento é o que está a acontecer, o papel que está a desempenhar, e bem, no meu entender, o chanceler Merz, sim, que Macron já desempenhou no passado, mas é importante uma lógica europeia, para não acontecer o que está a acontecer neste momento, que a percepção que existe neste momento é que a Bélgica vai ser forçada a aceitar um acordo mau, quando e realmente o que está em causa não é isso. Deixe-me só dizer isto, que acho que é muito importante. A Bélgica tem garantias de 105 mil milhões até 2028, mais 105 mil milhões depois de 2028. A Comissão propôs criar um mecanismo de liquidez que permita à Bélgica ser reembolsada e o Euroclear, caso o Banco Central Russo que houvesse todos os ativos. E mais além disso, propôs a criação, a Comissão Europeia, de um regime de sanções que afetaria aquelas entidades que em jurisdições favoráveis à Rússia pretendessem expropriar os bens europeus, os ativos europeus. Ou seja, esta narrativa que usamos muito, que a União Europeia, como este Leviatã, não é? Um Vietã tecnocrata que está em Bruxelas e que bloqueia as nossas decisões, não é verdade. E eu acho que é importante responsabilizar os nossos líderes europeus nas suas capitais e dizer, olha, está a acontecer agora, neste momento, a decisão que vai estar tomada na quinta-feira ou não tomada é essencial para o futuro de todos os europeus. E é o que eu dizia ao princípio, o que está em causa não é apenas o futuro da União Europeia, é o futuro das nossas democracias liberais também, porque estamos a combater isto. E também, digamos assim, o cinismo dos nossos cidadãos em relação a tudo o que está a acontecer. A partir do momento em que os cidadãos entendem que a Europa não funciona, que a União Europeia não funciona, não tem capacidade para responder a nenhuma crise, para que é que serve a União Europeia? Esta é uma resposta que acho que têm que dar, e eu acho que poucas vezes um Conselho Europeu foi tão importante como este. Primeiro, para responder à Ucrânia, dizer que vamos a continuar a apoiar, responder à Rússia, que não é a Rússia que decide quem é que entra na União Europeia ou não, é a União Europeia que decide isso, também não é os Estados Unidos que decide, é a União Europeia, e que nós somos senhores do nosso destino. E relembro só às pessoas que nós temos, por exemplo, muito pouco se fala disso, um mecanismo de anticoerção económica que foi criado, ironicamente, para lidar com a China, e que temos também esse mecanismo para nos defendermos, por exemplo, dos Estados Unidos, caso viesse a ser necessário. Acho que tudo isto muitas destas coisas estarão em cima da mesa na quinta-feira e depois se calhar também na sexta, e acho que estamos esperando um Conselho Europeu onde se vai decidir muito mais do que a Ucrânia. Acho que se vai decidir o futuro mesmo da União Europeia e da Europa como tal. Manuel Serrano, foi um prazer tê-lo cá no P24. Muito obrigado. A Comissão Europeia faz marcha atrás e cede ao setor. Motores a combustão continuam depois de 2035. Os veículos ligeiros já não vão ser todos verdes a partir daquele ano. A Comissão aliviou regras e admite uma fatia de automóveis servidos por mecânicas térmicas para lá daquela data. Leia mais em público.pt. Obrigado por ver o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.